Então, né, a resolução da prova, a primeira prova da segunda etapa. O exercício 1 era sobre acionamento com transistor do tipo Darlington, né, 2 em 1, tem um ganho bem mais elevado. Acionamento de lâmpada de farol de caminhão. Então, o ganho mínimo do tipo 120, que é o transistor utilizado, Darlington NPN, é 1000, né, ganho mínimo. Pode chegar até bem mais, 4.000, 10.000 daqui a pouco, né, na composição, mas na pior das hipóteses é 1000 o ganho desse transistor Darlington. E eu vou acionar duas lâmpadas de farol de caminhão de 50 watts cada uma, ou seja, a minha carga está aqui. São duas cargas em paralelo. Então, 50 watts mais 50 watts. Né? Ou as duas lâmpadas vão acender, ou as duas lâmpadas vão apagar. Quem vai como chavear a lâmpada, ligar e desligar, as duas ao mesmo tempo, é o transistor. 50 mais 50, nós temos uma carga de 100 watts a 24 volts. Né? Lembrando, qual é a tensão entre base e emissor do transistor? Aqui eu tenho 0,7 e aqui eu tenho 0,7. Daqui para cá é 1,4. Estava aqui, né? Tensão base emissor 1,4 volts. Resistorzinho, alguém lembra desse resistor? Para que ele servia? Bom, aquele é o resistor de pull down, né? Durante o reset do microcontrolador, o pino fica desconectado, em tri-state, que se diz. E aí, para não ficar um pino flutuando na base, daqui a pouco fazer piscar a lâmpada do farol de caminhão ao energizar o sistema, bota ali para botar 0 na base, 0 volts na base, transistor cortado, lâmpada desligada. E o resistor de base, né, é para limitar a corrente de base, para garantir a saturação do transistor. Então, a gente bota um resistor mais alto que for possível, a LPD é comercial, né, para que garantisse então a saturação do transistor e o acionamento da lâmpada. Então vamos colocar aqui. Então assim, nós vamos ter uma corrente de coletor, IC, que vai ser em função, né, desta corrente de base, IB. A gente tem uma malha de potência, temos dois terminais de potência, o coletor e emissor do transistor, né, acionando então a chave eletrônica comandada pela base, né, em série com as minhas duas lâmpadas, ligando e desligando as duas lâmpadas. Qual é essa corrente coletor? A partir da corrente coletor tem que determinar, a partir da potência e tensão das lâmpadas, determina a corrente coletor, aí determina a corrente de base necessária para saturar o transistor, e aí vem para essa malha de controle, para no final das contas determinar o valor do resistor de base que tem que colocar aqui. Vamos primeiro determinar então essa corrente da lâmpada, corrente de carga, de coletor, desculpa. Corrente de coletor, que é a corrente da lâmpada, porque a corrente sai do positivo, dos 24 positivo, aí metade para cada lâmpada, né, se divide, depois se junta de novo, né, a mesma corrente, então a corrente que sai daqui, né, a corrente coletor é a corrente de uma lâmpada mais a corrente da outra lâmpada, a corrente das duas lâmpadas somadas. Então, quanto é que é essa corrente de coletor? São duas lâmpadas, duas vezes 50 watts, que dá o meu 100 watts. PV vezes I, ou corrente é a potência dividido pela tensão. No caso aqui, vamos usar a potência total, né? Então aqui eu vou ter a corrente das duas lâmpadas somadas se eu usar os 100 watts como potência total. Então a minha corrente das duas lâmpadas, que é igual à corrente coletor, vai ser os 100 watts dividido por os 24 volts. Então, não precisa do modo programador, 100 watts dividido por 24. 4,16 amperes. Bom, corrente coletor, 4,16 amperes. 2 amperes e pouquinho para cada lâmpada. 2 amperes vezes 24 dá uns 48
2 e pouquinho vezes 24 dá os 50 watts em cada lâmpada. 2 amperes e pouquinho para cá, 2 amperes e pouquinho para cá, se junta no nó, né? Meio dos nós de Kirchhoff, e vira os 4 amperes e 16 centavos de ampere, né? 4,16 amperes no coletor. Bom, e aí sabemos a corrente de coletor, precisamos determinar a corrente da base. Deixa eu só... Com licença, professor. Eu ouvi que alguém está pedindo para entrar. Isso mesmo. Normalmente eu estava com o celular, agora acabei esquecendo de colocar o celular, daí eu fico consigo ativar pelo celular. Bom, qual é a corrente de base? A gente tem que determinar essa corrente de base, que no final o que a gente quer é o valor desse resistor aqui, né? Então, resistor determina pela lei de Ohm, né? Vai fazer essa malha de Kirchhoff para achar a tensão que sobra em cima desse resistor, a queda de tensão do resistor, divide pela corrente de base. Aí me dá o resistor. Mas esse é o último passo. O primeiro passo já fizemos, que é calcular a corrente de coletor. O segundo passo é calcular a corrente de base. E o terceiro passo, então, é fazer essa malha e calcular pela lei de Ohm o resistor. Então, a corrente de base, a corrente de coletor é a corrente de base vezes o beta. No caso aqui, o beta mínimo que vou utilizar. Isolando, eu vou ter a corrente de base, a corrente de coletor dividido pelo beta mínimo. Corrente de coletor 4,16 amperes dividido pelo beta mínimo, que lá no tipo 120, o beta mínimo é de 1000. É um número redondo, é bom porque ampere dividido por 1000 vira miliampere, então isso dá 4,16 milésimos de ampere, miliampere. Então a corrente de base aqui é 4,16 miliamperes. Para calcular o resistor de base, ou no caso aqui, o nome dele é R1, né? RB, R1, tanto faz. É o nosso resistor da base. Esse resistor aqui está carregando o pino do microcontrolador, mas ele é um resistor de pull-down, ele não afeta o funcionamento desta malha. Ele é uma carga em paralelo com esta malha aqui, né? Assim, este caminho para o pino. O pino é a fonte, o pino está fornecendo a tensão. Lembrando, quando o pino vai para 0 ampere na base, a lâmpada é desligada porque 0 ampere na base dá 0 ampere no coletor. Agora, quando o pino vai para o nível óptico alto, aí sim ele tem que carregar. Tem que saturar o transistor e ligar as lâmpadas. O nível óptico alto para esse microcontrolador, estava aqui no exercício, na pior das hipóteses, é 4 volts. Vout mínimo 4 volts. Então é para ser 5, porque o processador é de 5 volts, mas em função dos carregamentos, do fornecimento da corrente, pior das hipóteses vai ter 4 volts aqui. Então a gente usa esse pior caso, tendo 4 volts aqui. 4 volts no pino, vai ver uma correntezinha para cá, mas não importa, né? É uma carga para o pino, mas o que importa é esta corrente aqui, né? Ou seja, corrente de base. Esta corrente aqui, que sai do pino, passa pelo resistor e entra na base do transistor, sai lá no emissor. Então, aqui a hora nós já temos alguns elementos para calcular, gerar esta equação de malha aqui, ó. Esta malha aqui, para poder determinar o valor da tensão, da queda de tensão do resistor, né, e pela lei de Ohm, então, finalmente, determinar o valor do resistor, que a corrente de base nós já temos é 4 mA, 4,16. Então, como é que a gente faz? Monta uma equação de malha de Kirchhoff. Sai daqui de cima, do potencial ali mais alto, 4 volts, no pior caso, cai, ó, vamos fazer esta malha, ó. Subiu 4, cai VR1, cai o VBA do transistor, chega em 0. Sai de 4, cai menos VR1, cai o VBA do transistor, que são 2 em 1, né? São 2 transistores VBE, chega em 0, igual a 0. O VBE, né, 1,4 volts. Isola o VR1. Então, está negativo, passar para lá positivo, fica VR1 igual a 4 volts menos 1,4, que é o VBE. Menos 1,4 volts. Então, isso dá 2,6 volts. Moisés, então, oi? todas as provas eram 24 volts, 50 watts.
Não, cada um recebeu uma prova diferente. Era o mesmo exercício, só que com valores diferentes. Pois é, eu tava olhando agora que eu pensei, meu Deus, onde é que tirei 75? Não, tinha uma com 75, tinha outra que era 40, tinha outra que era, não lembro, eram quatro valores diferentes de potência. Daí dava valores diferentes nos cálculos, né? Mas era o mesmo exercício. Enfim, procedimento exatamente o mesmo. Então, 2,6 volts aqui, ó. Nós temos aqui em cima do resistor. Agora a gente pode calcular o R1 pela lei de Ohm. R1 é a tensão que tiver sobre ele, VR1, dividido pela sua corrente. Quanto é que passa no VR1? Passa o IB, por quê? Sai daqui, a corrente B entra numa perna do resistor, sai pela outra, entra na base. É a mesma corrente, o resistor está em série com a entrada base aqui, né? Base para cá, enfim, passa para cá e entra na base. Então, é VR1 dividido por IB, pela lei de Ohm. A resistência é a tensão do componente do resistor dividido pela corrente que passa nele. Isso dá 2,6 volts dividido por 4,16 miliamperes. Daqui, 4,16 miliamperes. Isso aqui é 1, não é? Pois. Então, na calculadora, vamos fazer 2,6 dividido por 4,16. Dá para escrever aqui 0,00416. Mas aí bota um zero a mais, um zero a menos ali, se enganar já era, né? Então, 4,16 dividido por, sugestão, não precisa fazer assim, mas 2,6 dividido por 4,16 dos 4,16 aqui, como é milésimo EXP menos 3. Milésimo é XP menos 3, micro, milionésimo, XP menos 6. Então, um milionésimo é a milésima parte, milésimo do milésimo, milionésimo. Então, 4,16 XP, cadê o XP? Essa aqui é o padrão, né? Tem que ser científica. Não tem, desculpa. 2,6 dividido por 4,16 XP, 6 negativo. Opa, 3 negativo. 3. Cadê? Hoje eu dormi as 2 horas, deu um probleminha lá, não consegui dormir, então estou meio devagar. 625, mais que o normal, 625 ohms. 625 ohms. Bom, esse é o valor teórico, não existe esse valor comercial, né? Daí a gente vai lá para a tabela de resistores, o que a gente precisa? A gente precisa um valor comercial menor, mais próximo. Por que menor? Menos resistência dá mais corrente. Então, se em vez de passar 4,16, passar 4,2, 4,3 4 mA, não é problema. Um pouco mais de corrente mantém o transistor saturado, mantém o VCA em zero e mantém toda a tensão da fonte, todos os 24 volts sobre a lâmpada. E ela acende com 100% do brilho, que é o que a gente quer. Então, não tem problema nenhum usar um valor comercial menor, mais próximo, que aliás tem que fazer assim para não ter o problema de ter um pouco mais de corrente de base. Se aquela corrente lá, 4,16, satura o transistor, mais do que isso também satura o transistor. E o circuito continua funcionando normalmente. Então tem que ir lá para a tabela, né? Deixa eu pegar aqui. A tabela deixa aberta aqui. 625. Se a gente olhar aqui, eu tenho 680 e 620. Usa um resistor de 620 ohms aqui. Então, com a potência de 2 lâmpadas de 50 watts, deu 620 ohms. Comercial. Perguntas aqui, pessoal? Pois é, eu estava tentando fazer a da minha prova aqui de novo, porque essa prova eu fui bem, não me preparei para ela, mas eu acredito que eu não cheguei no resultado correto. Mas daí eu não sei o que eu fiz de errado, a princípio eu fiz como o senhor está mostrando aí. Quanto é que era? É que assim, cada um recebeu uma questão diferente. É a mesma questão com valores diferentes. Sim, a minha questão é a seguinte. É a de 75 watts com 24 volts a lâmpada e
se eu não me engano, eu ganho de 1000 ali. O resto O ganho é 1000, né? Se for 75 watts, é 2 vezes 75 75 watts, dá 150 watts dividido por 24. dividido por 24. Isso dá quanto aqui? 6,25 amperes. 25 amperes. Dividido pelo beta mínimo de 1000 dá 6,25 miliamperes. Aham. Esta malha não muda nada. Ó, é a mesma resolução. Eu vou ter, porque isso aqui é só tensões, né? Aqui eu continuo com 1,4 VB, sai de 4 volts aqui, então fica 2,6. Então, o meu R1, para as duas lâmpadas de 75, Vai ser os 2,6 divididos por 6,25 mili, né? isso, 2,6 volts dividido por 6,25 miliamperes. E eu cheguei em 416 ohms. Uhum. 416. Aham. Tá certo. Aí o que acontece? Tem que ali a questão pedir o valor comercial. 416 não é um valor comercial, é um valor teórico. Aí tem que ir ali para 416, o menor mais próximo é 430 é maior, 390. 390 ohms. Então, comercial 390 ohms. Que é a resposta. Deixa eu até pegar aqui, ó. Então, quando é 75 watts, o valor correto é 390 ohms. Aham, beleza. Mais alguma dúvida nessa questão aí, pessoal? No caso ali, se tivesse mais cargas, não sei se poderia ter mais do que 2 cargas ligadas ali em cima, eu teria que multiplicar os watts pela quantidade de carga que eu tenho. Exatamente. Se eu tivesse 10 lâmpadas em paralelo, ligadas em paralelo, 10 lampadinhas aí, sei lá, 10 lâmpadas de 5 watts cada uma. 10 vezes 5 dá 50 watts. E assim vai. 3, 4, 3, vai somando as potências. Pode até ter potências diferentes. Né? Uma lâmpada tem 10 watts, a outra tem 50. Aí a potência total é 60 watts. Usa essa potência total, né? E divide então pela tensão para dar a corrente que vai entrar no coletor. Porque essas correntes, cada uma vai ter um pouco de corrente, vai se juntar tudo e vai somar as correntes. Né? Somando as potências das cargas, mesmo potências sendo diferentes, a potência total das cargas, dividido pela tensão, me dá a corrente que vai entrar no coletor. Então isso acontece, por exemplo, qualquer circuito, a residência da gente, está tudo em paralelo. Vamos pensar uma ligação monofásica, né? Uma fase, 220. A lâmpada do quarto está em paralelo a ligação com que está acesa, né? Que está em paralelo com a lâmpada da cozinha, que está em paralelo com a geladeira, que está em paralelo. Está tudo em paralelo. No final das contas, essas cargas estão ligadas em paralelo, as cargas estão energizadas. Compreendi. Obrigado. Certo? Porque tudo que está em paralelo tem a mesma tensão, né? Então todos recebem 220, no caso aqui, todas as duas estão em paralelo e recebem os 24 volts. Podemos passar para o próximo exercício? Então, esse aqui é um outro direcionamento a transistor, só que não é mais transistor Darlington, né? Um relé de 5 volts, tem os seus contatinhos normalmente fechado, normalmente aberto. E aqui a bobina. Para o transistor, a carga que ele tem que acionar, ligar e desligar, é a bobina do relé. O transistor nem sabe que isso aqui é um relé. O transistor é burro, né? Não sabe que isso aqui é um relé. Ele está enxergando uma carga indutiva, uma bobina, né? Que no final vai provocar um campo magnético, vai gerar uma força magnética que vai fazer movimentar os contatos e fechar, abrir contato mecânico aqui, elétrico, né? Contato eletromecânico. Então, assim, a carga é a bobina. Então, qual é a corrente da carga? É a corrente da bobina. Então, onde está, né, aqui,
60 mA. É uma bobina de 5 volts, porque os 5 volts aqui, ó, quando o transistor está saturar, esse aqui é um transistor PNP, né, quando isso está saturado, os 5 volts vão aparecer em cima da bobina. Para que era esse diodo mesmo? Diodo de roda livre. Sempre quando tem uma carga indutiva, tem que ter um diodo de roda livre, né, em paralelo com a carga, para fornecer um caminho alternativo para a corrente. Quando esse transistor desligar, se não tivesse esse diodo, a corrente o transistor iria tentar interromper instantaneamente ou quase instantaneamente a corrente. Só que corrente numa bobina é energia na bobina. A energia magnética é em função da corrente. Se eu zerei a corrente, eu estou zerando a energia, mas para onde foi essa energia magnética? O campo magnético aqui tem energia. Então, na verdade, o que esse indutor faz? Ele acaba gerando uma tensão contrária para tentar manter esta corrente. Né? Contrário no sentido... Deixa eu colocar aqui. Então, quando ele opa, que isso? Acho que eu copiei errado. Não tá certo. Então, o diodo tem que fornecer um caminho alternativo. Quando isso aqui fecha o contato, circula a corrente para cá. Corrente da bobina. Quanto de corrente? 80 milha, aí cada um recebe 60 milha. Um usa 60, outro 100, outro, enfim. 60 miliamperes. Esse diodo está polarizado inversamente, ele está aberto. Só que quando o acionamento do microcontrolador resolve abrir o contato, o que é abrir o contato? Cortar o transistor. Bota 0 ampere aqui, a gente já vai ver como é que isso faz isso. Aí o transistor vai cortar, não vai mais circular a corrente. 0 ampere na base, 0 ampere no coletor. Né? Ele iria tentar abrir o circuito. Vai tentar, e vai conseguir por causa que tem o diodo. Aí o que acontece? Essa corrente estava circulando, o indutor, opa, eu tenho energia, a minha corrente e a minha energia estão intimamente relacionadas. Né? Corrente produz a energia magnética é em função da corrente. Se eu abrir o circuito de uma hora para outra instantaneamente, ou quase instantaneamente, tipo, isso aqui vai acionar em milionésimos, bilionésimos de segundo, vai abrir. Né? Essa corrente tem que continuar para algum lugar. Para onde vai? Aí instantaneamente, ou quase instantaneamente, o diodo entra em circulação, entra em condução, porque esse relé, essa bobina vai gerar um positivo embaixo e um negativo em cima, vai inverter a polaridade. Esta tensão, se não tivesse o diodo, ela pode chegar a centenas de volts ou até milhares de volts, muito acima da tensão da fonte. O indutor gera picos de tensão muito elevados, que podem vir a danificar o transistor, ou os componentes próximos, né? No caso aqui o transistor. Então aí eu gero um caminho alternativo. O que esse diodo vai fazer no final? Vai descarregar. Tem um circuito LR, né? Um resistor com indutor, a descarga do indutor, assim como tem o circuito RC. Aqui vai ter uma descarga de indutor pelo diodo. O diodo vai funcionar como se fosse o resistor de descarga do indutor. E aí, rapidamente, questão de poucos milissegundos, descarrega e a energia magnética é transformada em calorzinho ali para dar uma mornada no diodo. Para aqueles milésimos de segundo, a corrente circula pelo diodo. Descarregou o indutor. E aí abre o circuito uma boa, não danifica o transistor, nada disso. Não vai gerar essa tensão elevada aqui, reversa no indutor. Então, para isso, recordando, né, existe o indutor de roda livre, o diodo de roda livre, desculpa. Porque fica circulando aqui a corrente como se fosse uma roda de carroça, uma coisa assim. Você que inventou esse nome, né? Free Wheel Diode, diodo de roda livre. Bom, depois de toda essa explicação, então, corrente coletor, ó, como ele é um PNP, a corrente entra no emissor, um pouquinho vai sair pela base, corrente base, sai no coletor. IC é quanto?
O IC sai no coletor, que está aberto, passa pelo relé. O IC é o 60 mA. Então, o IC corrente da bobina é os 60 mA. Bom, aí a gente pode calcular a corrente de base. A corrente de base, né, é a corrente coletor dividido pelo beta mínimo, que é os 60 mA dividido beta mínimo. Quanto é que é? Vamos ver lá, né? HFE beta e HFE é a mesma coisa. HFE mínimo, beta mínimo, 100. Um númerozinho redondo para facilitar os cálculos, dividido por 100. Então, daqui a pouco você pode ter até mais que 100, pode ter 200, 300, 250, 150, mas o mínimo é 100. Então, isso aqui, né, se isso aqui fosse 1000, daria 60 mil, viraria, se fosse 1000, dividir por 1000, 60 mil viraria 60 micro, 60 milésimo viraria 60 milionésimo. Então, como é 10 vezes menor, isso vira 600 milionésimos, ou 600 microampere. Ou 0,6 miliampere. 60 mil dividido por 10 dá 6. Dividido por 10 de novo, para dividir por 100, dá 0,6 miliamperes. Mas, qualquer coisa, não tem problema, faz calculadora. 60 mil, 60 EXP, como é mil, 3 negativo. 60 mil, EXP menos 3 dividido por 100. Bom, daí aqui complicou, né? Complicou. Isso aqui é a corrente em amperes. A corrente em amperes. Quantos miliamperes eu quero converter, né? Dependendo da calculadora, já mostra automaticamente. Aqui não tá com, na calculadora não mostra. Aqui mostra. Porque eu dividi 60 miliamperes por 100. Mas 60 EXP menos 3 é 60 a unidade é o ampere ainda. O que eu quero fazer? O que eu quero... Pode botar aqui 0,0006 amperes se quiser, né? Mas esse monte de zero, um zero a mais, um zero a menos, faz toda a diferença aqui. Então, se eu quiser converter isso aqui, esses amperes, para mili, 1 ampere tem 1000 mili. 1 ampere tem 1000 milésimos. Assim como 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, eu posso multiplicar por 1000. Se isso aqui é amperes, eu multiplicar por 1000 vezes 1000, eu vou ter resultado em miliamperes, 0,6 miliamperes, que é o que eu tinha feito a conversão aqui. Então, 600 microamperes é a mesma coisa que 0,6 miliamperes, que é a mesma coisa que 0,0006 amperes. Então, só para lembrar como questão do uso da calculadora, né, que é importante aí. Bom, procedimento até aqui foi basicamente o mesmo, vamos dizer assim, tanto para PNP quanto NPN. Né? O que muda, as ligações mudam, o transistor está em cima, no positivo da fonte, a carga está embaixo, etc. Aqui, como é indutiva, diodo de roda livre e paralelo, para proteger o transistor, etc, etc. O que muda um pouquinho mais é aqui a malha de controle. Ó, agora tem que fazer esta malha. Este resistor aqui está em 5 volts, é um resistor de pull-up. Para quê? Quando reseta o microcontrolador, da mesma forma que o anterior, o resistor anterior, só que lá era um NPN, tinha um resistor de pull-down, era do pino para o zero. Agora é do pino para o positivo. Positivo. Do pino positivo. Por quê? Porque quando é PNP, o 0 volts liga. É invertido o acionamento. E os 5 volts, 4 volts, 5 volts desliga. Por quê? Se eu coloco, vamos dizer assim, 5 volts aqui, tem 5 volts de um lado, 5 volts do outro, o mesmo potencial dos dois lados,
ramo do circuito não tem corrente, a corrente base vai ser 0. E aí o transistor está cortado, não tem corrente no indutor, na bobina, o relé está em estado de repouso, não está acionado, está desacionado. Então o 5 desliga. Já o 0, o pino do microcontrolador indo para 0, liga, porque aí tem o 0 volts de um lado, 5 volts do outro, aqui eu tenho corrente de base sendo gerada, mais 5 do lado, passa pela junção base-emissor, o diodinho aquele interno do transistor, passa pelo resistor, morre no 0, a corrente sai daqui, ó, e forma a corrente de base. Então é o 0 no transistor PNP, é o 0 volts no acionamento que liga a carga, no caso aqui liga o meu relé. É invertida a lógica de acionamento. E aí por que tem que ter esse resistor? Porque se eu não estou resetando, isso aqui está desconectado e não tem esse resistor, daqui a pouco isso aqui é um 0 volts, não tem, daqui a pouco, sei lá, pode dar algum problema aqui. Eu quero garantir que durante o reset vai estar desligado o transistor, ou estar cortado, né? No caso do transistor aqui que é desligado, entre aspas, né? Então como é que eu garanto isso? Se eu colocar o desligado, é 5 volts, que desliga, 5 volts aqui, 5 volts aqui, está desligado. Então bota um resistor de pull-up que vai me fornecer os 5 volts aqui, enquanto esse pino aqui durante o reset está desconectado internamente ali no microcontrolador. Então para isso que serve esse resistor de pull-up. Uma limpada aqui. Então, quando tiver 0 volts, eu ligo a minha carga. Então agora a gente vai poder fazer aquela malha de controle aqui, ó. Sai do 5. Aqui eu tenho base e emissor. O que eu tenho aqui? O meu VBE. Sai do 5, cai VBE. Sai dos 5 volts, cai o VBE. Quanto é que é o VBE? Aqui não é dado, aqui é um comum, então é 0,7. Sai do 5, cai o VBE, cai VR1, chega no 0. Cai o VR1, chega no 0 volts. Aí tem que isolar o VR1. A gente vai agora estar fazendo o mesmo procedimento, lei de Ohm. Tem que saber o VR1, tem que saber a corrente base, já sabemos, né? Esses valores ali, daqueles valores. Então, VR1 está negativo, passar para lá positivo, vai ser 5 menos 0,7. Que dá 4,3. 4,3. No exercício anterior é 2,6, aqui já ficou 4,3. Por quê? Porque a polarização estava diferente no sentido em que lá no anterior eu tinha os 4 a 5 volts carregando e fornecendo corrente para a base. Aí, com a corrente, dava uma queda, podia dar uma queda de tensão, em vez de ser 5, ter até 4. Então a gente considerava 4, já baixou 1 volt, né? E aqui era 1,4 aqui, então sobrou menos tensão para o resistor, sobrou 2,6. Aqui, o transistor, mesmo que tenha uma corrente, essa corrente é chamada, ela é uma corrente de zinc, ela entra para dentro do pino, ó. Olha o caminho da corrente, sai a corrente aqui do 5, passa pela junção base-emissor, sai pela base, a corrente B, a corrente base. Ela sai pela base e ela entra dentro do pino do microcontrolador e morre aqui no 0 volts de alimentação do microcontrolador. Então estou fazendo um sync. A corrente está entrando para dentro do pino. Mas aqui, ao fazer isso, o microcontrolador consegue manter os 0 volts. Então ele tem 0 volts. E aí a diferença daqui para cá é 5 de um lado e 0 do outro. Então aqui ficou 5, aqui deu 0. Então aí acabou sobrando mais tensão para o resistor de base nesse exercício em relação ao anterior. No final, por 2 motivos. Porque não é unidade, então é apenas um texto comum. E porque aqui, como a lógica é invertida no acionamento do PNP, aqui eu tenho 0 volts, é o 0 volts. O transistor consegue levar o pino de saída para 0 volts. Lá o pino tinha que ir para 5, mas daí ele ia para 4.
Não dava menor a diferença para o resistor. Então acabou ficando 4,3 volts para o resistor VR1, o resistor de base. E aí, finalmente, nós podemos calcular o valor do resistor pela lei de Ohm. Então, R1 vai ser aquela extensão dividido pela corrente base, que vai dar então os 4,3 volts dividido por 0,6 miliamperes. Quatro vírgula três dividido por 0,6 miliamperes, EXP 3 negativo, 7.166. Poderia pegar 4,3 dividido por 600 micro. Como é que eu entraria com 600 milionésimos de ampere? 600 EXP 6 negativo, para os mesmos 7.166 ohms. E aí o comercial menor mais próximo, né? Então vamos lá para a tabela. Cadê? Tá aqui. 7.166. Essa aqui é uma década, né? A gente tem que lembrar que para qualquer um desses valores, tem valores que são comerciais para comprar, que são 10 vezes maior que isso, 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Então, pegar qualquer valor, 180, tem 180 ohms, tem 1.800, 1K8, tem 18.000, tem 180.000, tem 1,8 mega milhões de ohms, e tem 10 vezes menor que isso, tem 18 ohms, também tem 100 vezes menor, 1,8. 0,18 tem também para vender, 1000 vezes menor que isso aqui. Então, são décadas acima e décadas abaixo, eventualmente. Bom, então a gente quer alguma coisa próxima do menor, mais próximo de 7.166. Então a gente vai por aqui, ó, 7.500, poderia ser, ó, 750 vezes 10 vezes maior, 7.500. Mas poderia, mas não, só que não, né? Poderia, só que não, porque 7.500 é maior que o 7.166. Então vamos por 68,0 aqui, 6.800. O menor mais próximo, comercial, o menor mais próximo de 7.166 é 6.800 ohms, ou popularmente conhecido como 6K8. Então só 6K8, né? Sei que isso aqui é os físicos vão ficar loucos aí. 6K8, né? Escrever assim, 6.800 ohms é o correto. Perguntas aqui, pessoal, dessa questão? Uma dúvida? Não. Vamos para a próxima? Opa, 2, 3. Vamos lá. Monitor de tensão de bateria de caminhão. Né? Acendendo o LED sempre que a tensão da bateria estiver abaixo de. Aí, qual a ideia aqui? Determinar o valor da tensão de limiar. O valor a partir do qual qualquer coisa abaixo dessa tensão de limiar acende o LED, indicando bateria baixa. Então, assim, de certa forma é um pouco mais simples de resolver essa questão, até do que o tradicional, assim, calcule qual o resistor que precisa colocar aqui para ter uma tensão de limiar de tantos volts, né? Nós fizemos exercício em aula, fizemos na simulação, né, no laboratório de simulação. Então, como calcular isto? Vamos fazer aqui, resolver. Então, deixa eu colocar aqui, colar aqui. Bom, bateria aqui, o exercício que nós fizemos em aula é 12 volts, bateria de carro, né? Aqui é uma bateria de caminhão, então, mas o resto, né? Enfim, o LED vai acender bateria baixa. Quando estiver abaixo de, né? Quantos volts? É isso que pergunta, qual é a tensão? Né? Então, uma bateria de 4 volts, se tiver 24 volts, a bateria está carregada. Agora, se tiver, daqui a pouco, se tiver 18, tá com bateria baixa, como se diz, está com pouca carga. Ou 20, está com pouca carga, ou é 19,5, ou quanto é que é? Né?
É isso que pergunta, qual é a tensão de limiar. Qualquer coisa abaixo disso, tem que ligar o LED, opa, bateria baixa. Acima disso indica, tem carga suficiente, vamos pensar assim. Então, a gente tem que lembrar que esse comparador é um comparador de tensão. Ele sempre vai comparar a tensão numa entrada com a tensão na outra entrada. Então, a gente tem que lembrar daquela regrinha. Entrada não inversora, V+. Entrada inversora, V-. O V- está tentando levar a saída para o zero. O V+ está tentando levar a saída para o positivo. Aqui, ó, esse aqui é o pin de alimentação, né? Não é nem 5 nem 12. Esse comparador está ligado com a própria bateria de caminhão, está com 24 volts em cima dele. Então o V+ está tentando levar a saída para 24 volts, o V- está tentando levar a saída para zero. Quem vai ganhar? Quem vence? Quem tiver mais tensão no pino, né? Se tiver mais tensão em V+ do que V-, V+ leva a saída para 24 volts, só que daí eu vou ter V-bate de um lado, V-bate do outro. Tensão de um lado, a mesma tensão do outro lado, não tem corrente, não tem diferença de potencial. A corrente só é gerada por diferença de tensão. Se tem duas tensões iguais, não tem corrente, né? Duas tensões iguais não tem corrente. Pode ser 1 milhão de volts num ponto e 1 milhão de volts no outro ponto. Botar um resistor entre 2 e 1 milhão de volts, não vai ter nenhuma corrente, porque não tem diferença de potencial. Agora, se for 1 milhão de volts e mais 1 volt, e o outro 1 milhão, aí a diferença é de 1 volt apenas. E aí tem corrente. Que interessante. Então, assim, quantos volts tem aqui no V-? Aí eu tenho que olhar o circuito do Zener, né? Não precisa calcular polarização. Esse aqui é um Zener de 13,6, 3V6. Aqui, ó, tem 13,6 por causa do Zener. Esse aqui é o resistor de Zener. Daqui para cá tem 13,6. Qual é a tensão do ponto V-? É a tensão do ponto para o zero. Do ponto para o zero é exatamente a tensão do Zener aqui. Então aqui eu tenho 3,6 volts no V-. Então V-, 3,6 volts. E do outro lado, né, no V+, eu tenho quanto? Aí que vem a questão. Exatamente no instante que o LED vai acender, assim, a bateria está descarregando. Tinha 24, aí foi para 23, foi para 22, daqui a pouco 21,99. Aquela tensão está chegando na tensão que vai fazer o LED acender, a tensão de limiar, que é o que pergunta a questão. Quantos volts é a tensão de limiar? A tensão que faz o LED acender. Né? Abaixo disso, acende o LED. O LED sempre acende, aceso. Em que momento esse LED vai acender? Se eu tenho 3,6 do Zener no V-, né, esse LED acende quando isso aqui for para 0 volts. Por quê? Porque eu tenho V-bate de um lado e 0 volts do outro. Aí eu tenho corrente e o LED acende. O LED acende porque tem corrente. Né? Então, e quando é que isso aqui vai para zero? Quando essa tensão do Zener for maior ou ligeiramente maior, pode ser só um pouquinho maior, do que a outra entrada. Então daqui a pouco eu tenho 3,6, aqui eu tenho 3,5999 volts, uma coisinha abaixo do 3,6, o menos ganha, leva a saída para zero, acende o LED, bateria baixa. Esses 3,5999, vamos arredondar para 3,6 volts, o mesmo valor da entrada. Então, resumo, a tensão de limiar ocorre quando as duas entradas têm o mesmo valor. Se uma entrada está amarrada pela tensão de Zener, a outra entrada também vai estar com a mesma tensão, exatamente no ponto de limiar, no ponto que vai acender o LED, que vai mudar a saída. Aqui em função do... Aqui está caindo, né? E aí fica esse aqui um pouquinho maior, muda a saída, vai para zero, acende o LED. Então, no cálculo aqui, para determinar essa tensão, que vai produzir 13,6 volts no V+. Né? Esta é a questão, na verdade. Então, ó, que tensão V-bate me produz, ó, tem um V-bate, tem um resistor R1, 47K nesse
exercício. Aí tem um resistor R3, que é 12K. E aqui eu tenho um nó que vai para o V+. Que tensão não tem nesse V+? 3,6 volts. E aqui que está, na verdade, a resolução do exercício. Qual é a tensão VBAT que com esses dois resistores, 12K e 47K, me produz 3,6 volts? Então, dá para resolver de duas formas. Montar a equação do divisor de tensão, que eu tenho V+, então V+, é aqui a saída do divisor, dois resistores formando a divisão de tensão. Essa tensão VBAT, a tensão maior de tensão do bateria do caminhão, divide e o resultado dessa divisão sobra 3,6 volts na saída do divisor. Então, resistor, a tensão V+, é a tensão da bateria, que multiplica o resistor onde eu estou tirando a tensão, que é a 3,6 volts que eu estou tirando daqui, que multiplica R3, dividido pela soma dos dois, R1 mais R3. Então, V+ é VBAT, que multiplica R3 é 12K, que divide R1 é 47K, mais 12K. E aqui, então, eu quero determinar o VBAT. Esse V+ é 13,6 volts, que é a saída do meu divisor de tensão. Então, resolve essa equação, eu tenho que VBAT. Então, isso aqui tudo, enfim, está dividindo, passa multiplicando, o 3,6. 3,6 que multiplica 47K mais 12K, que divide, isso aqui está multiplicando, passa para dividindo, divide os 12K. Então, cadê? Calculadora. 47. Podia fazer 47 XP3, 47.000 vezes 10 vezes 10 elevado a 3, positivo, daí 47.000. Ou fazer 47K, 47.000 mais 12.000 igual, dividido por 12.000. Opa. 47.000 mais 12.000 igual, dividido por 12.000. Isso aqui deu 4,9. Isso aqui deu 4,9. A gente vai multiplicar por 3,6, que vai dar a tensão da bateria. Não precisa fazer o 1000, tem 1000 aqui, 1000, isso aqui vai dar um resultado em 1000. 1000 dividido por 1000. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem fazer simplesmente 47 mais 12. Esse resultado dividido por 12. Que dá os 4,91. 47 mais 12 dividido por 12, porque é tudo vezes 1000 aqui. Aí não altera o resultado. Então fica, VBAT é 3,6 volts, que multiplica, aqui nem o mesmo, 4,91. Então 116. VBAT multiplica por 3,6. 17,7 volts. Então, essa tensão de limiar para esse circuito, com esses resistores aqui, 47K, 12K e um Zeno de 3,6. Alguns receberam um exercício onde o Zeno era de 5 volts, eu mudava o valor do resistor e aí mudava a tensão de limiar. O que significa, então? 17,7, qualquer coisa acima disto, o LED vai estar apagado. Tem carga na bateria. Qualquer coisa abaixo disto, o LED vai estar aceso, indicando que a bateria está baixa. Qualquer coisa na bateria. Bom, muito conta aqui, professor. Que complicação,
Não tem um jeito mais simples de resolver, né? Tem. Vou pensar assim, ó. Isso aqui, a corrente para cá é 0 ampere. Por quê? Porque as entradas apenas medem a tensão, né? Existe uma corrente desprezível chamada de corrente de Bias, então a gente não precisa levar em consideração. Então, de fato, aqui é um divisor de tensão, como a gente estava tratando. Então, eu vou ter uma corrente importante aqui, que é esta corrente. Vamos chamar de I. E vamos usar a lei de Ohm. Quanto vai ser essa corrente? Né? Um outro jeito de calcular isso aqui. Quanto vai ser essa corrente I? O VBAT eu quero determinar, não sei quanto é que é o VBAT. Eu podia pegar o VBAT e dividir pelos dois, a soma dos dois resistores, né? Resistência equivalente, a soma dos dois, estão em série os resistores. O VBAT dividido pela soma dos dois, mas não sei quanto é que é. Na verdade, eu quero saber quanto é que é o VBAT, que eu calculo o VBAT. Então não é por aqui. A gente pode pensar assim, ó. Em cima desse R3, eu tenho 13,6 volts. Resistor de 12K. Eu posso usar a lei de Ohm e determinar a corrente. A corrente, ela vai ser os 13,6 volts do R3 dividido pelo R3, pelos 12K. Então isso vai dar 13,6 dividido por 12.000. 0,0003 miliamperes. 0,0003 amperes. Isso aqui é 0,3 miliamperes. Então aqui eu tenho 0,3 miliamperes. Bom, esse resistor, qual é a queda de tensão dele? É a mesma corrente, porque essa corrente é a mesma que passa do R3, passa no R1. Qual é o VR1? É essa corrente I, a corrente passa por ele vezes o seu valor, 47.000. 47K. Então o VR1 vai ser estes 0,003 amperes vezes 47.000, 14,1 volts. Eu tenho em VR1 14,1 volts. Eu tenho em R3 13,6. Então, meu VBAT é a soma dos dois, pela lei das malhas de Kirchhoff. Tensão VBAT, que é a tensão de limiar, né, de VBAT, é a soma das duas. Então, a tensão vai ser 14,1 volts mais 13,6 volts. Então, meu VBAT vai ser lá os 17,7 volts. Mesmo resultado. A gente fez, na verdade, a gente fez bem detalhadamente, né, porque a corrente, mas isso aqui é duas continhas, na verdade. O cara já decorou como fazer assim, o procedimento aqui, né, é a tensão na saída dividido pela resistência aqui me dá a corrente. Esta corrente multiplicada pela soma das duas resistências, ou multiplicada por essa resistência, dá a tensão aqui, mais alta tensão, dá a tensão VBAT. Em dois passos, duas continhas, né? Calcula a corrente primeira conta. Segunda conta, esta corrente multiplica pela resistência, soma aqui, me dá a tensão VBAT. Então não precisa resolver equação, resolver a equação aqui, isolar de um lado para o outro, divide, passa multiplicando, passa dividindo, etc. É mais simples de resolver, usando a lei de Ohm, basicamente. Né? Uma questão aqui, perguntas, dúvidas aqui, pessoal, nessa questão? Não, ficou tranquilo agora, professor José. Eu tentei, eu não consegui fazer ela ontem na prova e eu fiz hoje de medir o simulador lá. Eu acabei fazendo de um jeito bem diferente dos dois tipos que o senhor explicou agora. Mas deu a diferença no meu simulador da minha conta deu de 4 milivolts. 4 milivolts não é nada, né? Assim, eu mesmo acabei valor. fazendo até usando a porcentagem ali para chegar no resultado. Legal. Então, Mas no vamos fim para acho que deu certo. tá bom. Vamos para próximo exercício.
Então aqui, pessoal, dois amplificadores, né? Agora amplificador operacional usado como amplificador. Né? Então, um primeiro estágio, amplificador de um tipo. Aqui, segundo estágio, outro amplificador. Qual é o ganho equivalente? Então, ele amplifica e depois amplifica de novo. Ele amplifica o que já foi amplificado. Amplifica o que já foi amplificado. O ganho equivalente é o produto deste ganho com o produto do segundo estágio de ganho. Então, se esse ganho é, sei lá, 10, e esse ganho é 10, o resultado é 10 vezes 10, é 100. Mas a gente tem que lembrar que, eventualmente, o amplificador pode ser inversor e ter um ganho negativo. Aí eu tenho que fazer as contas menos vezes menos, menos vezes mais. O resultado pode dar um ganho negativo, um ganho equivalente, né, dos dois estágios negativo. Pode ser positivo, pode ser negativo, depende da configuração. Então, cada um recebeu um diferente aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, são dois amplificadores não inversores. Não inversor, ganho positivo. Não inversor, ganho positivo. Tem que calcular o ganho desse primeiro estágio e multiplicar pelo ganho do segundo. São iguais, ó, 30K e 1K. 30K e 1K, são dois estágios iguais. Um vezes o outro. Aí positivo vezes positivo me dá um ganho positivo. Aqui, esse aqui é um amplificador inversor, né? Esse aqui é um não inversor. Pelas ligações que são feitas aqui, não inversor, aqui um ganho positivo. Positivo vezes negativo. Mais vezes o menos dá menos. O ganho equivalente aqui é negativo. É um desses negativos. No caso aqui, menos 930. Então, e assim vai. Então, claro que aí tem que ter muito cuidado nessa questão, né? Então vamos fazer umas duas aqui para... Esse aqui, por exemplo. Então, primeiro tem que identificar que tipo de amplificador é. Então, esse aqui é um inversor. Se é um inversor, o ganho do primeiro estágio, chamado de A1, primeiro estágio, e A2, segundo estágio, aí tem que olhar a fórmula. É menos o resistor que está ligado na saída, 30K, dividido pelo resistor da entrada, 1K. Menos 30 mil dividido por menos 1000, menos 30 mil dividido por 1000 dá menos 30. Então A1 é, isso aqui eu tenho um ganho menos 30. E o segundo estágio, também inversor, é igual, ó, 30K e 1K, menos 30. 30K e 1K, menos 30. Não precisa nem fazer a conta, é a mesma conta, menos 30. Qual é o ganho equivalente? Né? Vem chamar de equivalente aqui, que é o produto do primeiro vezes o segundo. Não é a soma, não é este mais este. É esse vezes este. Quando eu amplifico de novo que já foi amplificado, eu tenho que... É um ganho vezes o outro, não é um ganho mais o outro. Então aqui, meu ganho equivalente vai ser menos 30, que multiplica menos 30. Menos vezes menos, né? Então dá mais 30 vezes 30 mais 900. Então este circuito aqui, por exemplo, tem um ganho, né, equivalente de mais 900. Vou pegar um outro aqui, por exemplo, que é uma composição. Então vamos lá. Então tem que identificar. Esse aqui é um inversor, aliás é o mesmo que tinha antes, né? 30K e 1K, então o ganho é menos 30. 30K e 1K. Lembrando que no inversor, além do ganho ser negativo, o ganho, o valor do ganho, em valor de termos absolutos, é o resistor da saída dividido pelo da entrada. Aqui pela ligação, é um amplificador não inversor. Então aqui o ganho aqui vai ser, aí tem que olhar a fórmula, não é só um pelo outro, é um mais um resistor pelo outro. No amplificador não inversor,
é 1 mais a relação entre as resistências. Então isso aqui dá 30 mais 1, dá 31. Positivo, né? Mais 31, porque ele é não inversor. Então esse aqui eu tenho um ganho de mais 31. E o meu ganho equivalente vai ser o primeiro ganho, menos 30, que multiplica o segundo ganho, mais 31. Isso aqui deu 930 negativo. Por quê? Menos vezes mais dá menos. 30 vezes 31, 930. Menos 930, o ganho equivalente. Então, o que representa, né? Só lembrando, o que representa um ganho negativo, o que ele faz na prática, o que ele vai produzir? Um monte de circuito, seja no simulador, seja monte mesmo na protoboard, na placa. Então, o ganho negativo significa que, se tiver uma tensão positiva, ele vai, a tensão positiva na entrada, a saída vai ser 930 vezes maior, tiver mais 1 mV positivo, uma tensãozinha para ser amplificada, vai ser 930 mV na saída, 930 vezes maior que a entrada. Só que, como o ganho é negativo, se entrar mais 1 mV, vai sair menos 930 mV. Vai ser uma polaridade invertida em relação à entrada. É só isso que significa o ganho negativo. Se entrasse 1 mV negativo, menos 1 vezes menos 930, daria mais 930 mV. Então, uma tensão positiva, num amplificador de ganho equivalente negativo, ou de ganho negativo, uma tensão positiva gera uma tensão negativa, amplificada, mas negativa, de polaridade invertida na saída. Já uma tensão negativa na entrada me gera uma saída amplificada, só que positiva. Inverte a polaridade. É só o efeito de um ganho negativo, inverter a polaridade na saída em relação à entrada, mas ele amplifica, né, X vezes, né, conforme o seu valor de ganho também. Alguma questão, alguma pergunta aqui, pessoal? Vamos para a próxima? Oi? Tudo certo, professor. Agora tá tudo certo. É legal a história, né? Mas não se preocupem, pessoal, não se preocupem. Não vão deixar de dormir, né? Não sei se vocês dormiram bem essa noite, na noite anterior, da prova. Não se preocupem que vão até o final da disciplina que, né? Vamos lá, não posso prometer, né? Mas enfim, que não depende de mim também, né? Só de mim, né? Não, mas enfim, não desistam da disciplina, por favor, pelo amor de Deus. Não sei que... Na real, que não é o bicho de sete cabeças ali. Eu fui bem mal nessa prova, mas na verdade eu não tinha parado pra estudar pra ela. Peguei meio no susto na quinta ali, eu até achei que era na quarta e na segunda ali ontem, na segunda achei que era hoje a prova. Daí por isso. Tá bom. Tá, que bom. Então, tá certo. Bom, última questão, né? Quinta última questão. Né? Vou pegar aqui a primeira alternativa. Isso aqui é um comparador, LEDzinho na saída, vai acender um LED. O que ele está fazendo? Está monitorando a temperatura do líquido do radiador, líquido do sistema de arrefecimento do motor do automóvel, da história, né? Então, quando a temperatura do líquido da água do radiador vai ser superior a 110 graus, e aí, mas a temperatura de ferver é 100, mas aqui, ali está pressurizado, né? Então acaba passando sem. Até eu fui estudar isso um pouquinho, fui ver ali como é que é, né, para não escrever uma questão, uma besteira assim na questão, né? Mas não passa de 100 graus, não. Ele pode, pelo que eu ouvi, pelo que eu olhei, o líquido de arrefecimento pode passar de 100 graus, né? Porque ele é um sistema pressurizado, ele está lacrado ali, ele pode vir com uma panelinha de pressão, tudo ali, né? Se passar muito, vai dar problema. Vai dar problema, vai ferver o motor, vai ferver a água, ferver no sentido de, enfim, pode dar problema. Então, quando tiver acima, igual ou superior a 110 graus, tem que acender um LED. Opa, aquele LEDzinho do painel do carro lá, o LEDzinho do motor, do óleo do motor. O que a pessoa faz se acender aquele LEDzinho? Encosta o carro e chama o guincho. Né? Não vai ficar andando com aquilo ali, que é para pedir para fundir o motor do carro. E aí o prejuízo vai ser muito grande. Muito grande. Um motor bem fundido, tu perde o carro, né? Porque eu acho que não vale a pena trocar o motor de um automóvel, né? Em termos de custo, acredito eu. Mas enfim,
Então, ele monitora aqui, ó, o sensor de temperatura é um resistor variável com a temperatura, chamado de NTC, Negative Temperature Coefficients. Resistor, Tabajara, né? Resistor com coeficiente de temperatura negativo. O que significa isso? Aumenta a temperatura, diminui a resistência. É invertido. Se diminuir a temperatura, se ele esfriar por algum motivo, aumenta a resistência, né? Do outro lado, eu tenho um divisor de tensão. A resolução dessa questão ela é muito simples, né? Faz tipo em um segundo. Vou só olhar assim, procurar o valor na tabela, né? Mas vamos só entender um pouquinho como é que é o funcionamento, né? Eu não tenho uma tensão fixa de Zener. Aqui, tipo, no outro lado são dois resistores fixos de 10K, ó, 10K e 10K. Então vou aumentar um pouco aqui, para ficar mais visível. Tem 10K e 10K e entra aqui no V-. O que significa isso? Que a metade da tensão da bateria vem para cá. Quando eu tenho dois resistores iguais, eu tenho a metade da tensão na saída do meu divisor de tensão em relação à entrada. Então, tipo, se tivesse 12 volts aqui, 6 volts aqui, 6 aqui, são iguais, sai 6. Então, chegaria a 6. Então, vamos supor que tivesse 12 volts, ficaria com 10K e 10K, ficaria 6 volts. Ele vai comparar com 6 volts. Aqui. Vai ter que entrar aqui 6 volts. Quando tiver um passar pelo outro, cruzar pelo outro, muda o estado na saída, acende o LED. Vai para 0. Quando for para 0 aqui, quando esse aqui vencer, fica mais volts que esse. Tipo, 6 aqui, 5,99 aqui, vai para 0. Acende o LED, indicando temperatura muito alta. Mas se não tem 12, está descarregada, a bateria está com 11. Aí, em vez de ter 6, aqui vai para 5,5. 10K com 10K, divide 11 por 2, fica com 5,5. E aí, automaticamente, a tensão de limiar de comparação vai para 5,5. Por que automaticamente? Porque isto aqui também está dividindo a tensão. Esses dois de 10K estão dividindo por a metade da tensão. Só que esse aqui também está dividindo a tensão da bateria. Se essa tensão sobe para cá, com esse divisor, e sobe para cá, para essa outra entrada do comparador com esse divisor. Se a tensão da bateria desce, porque descarregou a bateria, diminui aqui, no V-, mas da mesma proporção, proporcionalmente, diminui também aqui, nesse outro divisor de tensão, formado por um resistor de ajuste aqui, né? E o resistor que é o sensor de temperatura. Diminui aqui junto. Então, ou sobe os dois junto, se aumentar a tensão da bateria, porque está carregando a bateria, ou desce os dois junto, se diminuir a tensão da bateria. Então, aí a tensão de limiar, ela, aqui no comparador, né? Ela sobe ou desce. Ela não é um valor exatamente fixo. Depende da tensão da bateria. Isso aqui é interessante, porque eu não preciso de um Zener. Quando eu tenho o que eu quero no final das contas, o que ele está fazendo esse comparador? Ele está comparando a relação de resistências de um divisor de tensão. Quanto é que uma resistência divide pela outra? Do divisor fixo, entrando no V-, com uma relação de resistência de um divisor de tensão, onde eu tenho a relação de resistência variável. Porque aqui esta resistência está variando com a temperatura. E se esta resistência aumenta, porque diminuiu a temperatura, a resistência aumenta, é um NTC, sobra mais tensão aqui, aumenta a tensão aqui. Já se a temperatura da água, do arrefecimento aumentar, diminui essa resistência e cai essa tensão. Mesmo que a tensão da bateria se mantenha fixa, não varie. Então, no final das contas, a tensão da bateria subir ou diminuir aqui nesses divisores é o de menos. Este tipo de configuração, ele cancela a variação da temperatura, ele ignora a variação da tensão. Não, desculpa, cancela a variação da temperatura, não. Ele cancela a variação da tensão da bateria, carregou, descarregou. Ele ignora a variação da tensão da bateria. Se eu botar 12, ou botar 24, ou botar 6 volts, botar 9 aqui, vai funcionar exatamente da mesma forma esse circuito. Mudar a tensão no final só vai mudar um pouquinho o brilho desse LED, porque vai dar mais ou menos corrente do LED aqui. É só. Mas ele vai funcionar exatamente da mesma forma.
Monitorando a temperatura, acima de tantos graus, no caso ali a gente quer 110, ele vai acender o LED, a temperatura vai ferver o motor, vai fundir o motor. Então, ele está no final das contas, esse comparador, o comparador sempre compara a tensão, mas em função da configuração, ele está comparando uma relação de resistências entre essas duas resistências com essas duas resistências. E esta relação de resistência é fixa, mas esta não é essa variável. Esta relação depende da temperatura do motor, porque ao variar a temperatura, varia esta resistência em relação à outra que eu vou ajustar isso aqui para um certo valor e depois não vou mexer mais. Vou ajustar na montagem da placa e depois não mexo mais. Vai ter um valor fixo no final. E aí o que ela pergunta? Que valor tem que botar aqui? O limiar, aquele ponto que muda, que faz o LED acender, aqui é a temperatura que vai acender, aqui tá, esquentou, está quente. Opa, acende o LED lá no painel do carro, indicando temperatura alta. É quando as duas tensões forem iguais. Então, eu botei um exemplo de 5,5, de 6, enfim, tanto faz. Se este aqui está dividindo, tem 10K e tem 10K aqui, pessoal, dois resistores fixos, aqui eu vou ter a metade da tensão da bateria. Em qual vai ser o ponto de transição onde acende o LED? Quando aqui do outro lado, na outra entrada, eu tenho também a metade da tensão da bateria. Metade aqui e metade aqui. O mesmo valor de tensão. Sabe? Seja lá quanto for o valor da bateria. Para eu ter a metade da tensão da bateria, agora depois de toda a explicação, vem um macetezinho que você resolve em 1 segundo esse exercício. Para ter a metade da tensão da bateria com esses divisores de tensão, eu só vou ter a metade quando eu tenho uma resistência aqui e a mesma resistência aqui. Seja lá qual for. Eu tenho 1K aqui, tenho 1K aqui, eu tenho a metade da tensão da bateria. Tenho 2K aqui, 2K aqui, eu tenho a metade. Tenho 100K e 100K, eu tenho a metade. E tenho os mesmos valores. E aí a pergunta é, para 110 graus, que é o ponto que vai acender o LED, qual é a resistência do NTC? Só olha na tabela. Então aqui, nós tínhamos uma tabela de 10 em 10 graus. Para cada temperatura, uma resistência. Então, para 110, aí cada um recebeu uma temperatura diferente, 90, outra 100, eu não sei quanto, 120. Para 110, 110 graus eu tenho 508,316 ohms. Não sei porque é tão preciso, Um NTC normalmente ele tem uma tolerância de 1%, 2%. Aí, até o milésimo de ohms, tudo bem. Então, 110 graus, desculpa, 110 graus, para 110 graus a minha resistência que vai ter o NTC naquela temperatura 110 é 508,316. ,316 ohms. E aí, a pergunta final, que valor tem que ter o R1 para dar a metade da tensão aqui? Para ficar igual a outra aqui, a metade de 10K com 10K. Qual valor tem que ter R1? O mesmo valor do NTC, 508,316. E é essa a resposta do exercício. 508,316. No caso aí, dependendo de cada um, recebeu um valor diferente aí. Então, resumo. Para eu fazer um monitor de temperatura de qualquer coisa, uma regra simples. Pega o comparador, bota o LED lá, ou pode isso aqui, um LED, para acender um LED, por exemplo. Bota dois resistores iguais, bota um sensor de temperatura do tipo NTC, que a resistência varia com a temperatura. Quero monitorar uma temperatura de 100 graus. Bota um outro resistor de 100 graus, tem 677 ohms. Põe um 677. Não tem comercial, então põe lá um trimpote. Ou põe lá 600 e põe 580 mais 20, mas bota em série aqui para dar os 677. Está resolvido. Quero monitorar, quando eu quero ligar um ventilador, 20 graus está quente. 20 graus quero ligar um ventilador. Liga isso aqui num transistor, num relé e liga um ventilador. 20 graus eu tenho 12K. 12K e meio aproximadamente. Bota um resistor de 12K e meio, 12K e meio, automaticamente ele vai mudar de estado ali quando estiver passando por 20 graus a temperatura ambiente. Vai ter que ser monitorando a temperatura ambiente.
Perguntas aqui, pessoal? Então, para resolver essa questão, no final, claro, nós resolvemos essa questão em aula, ou foi ou foi em aula, ou foi no atendimento, mas enfim, ou foi nos dois, não lembro. Mas, enfim, para resolver a questão, é 110 graus, né? Que valor tem que botar no resistor? O resistor está em série com o NTC. O NTC a 110 graus tem 508 ohms. Então o resistor tem que estar no mesmo valor, 508 ohms. Por quê? Porque aqui são iguais. Se aqui são iguais, aqui também tem que ser iguais. A mesma proporção aqui do divisor, a mesma proporção aqui do divisor na outra entrada. Que é esse divisor aqui. Se esses resistores não fossem iguais, aqui não seria igual. Por exemplo, se isso aqui fosse tipo 10K e 20K. Esse aqui é o dobro desse. Aí se esse aqui é 508, aqui tem que ser o dobro. Tem que ser 508 vezes 2, 1016. Se eu botar assim, 10K e 100K, eu vou ter um divisor de tensão fixo, eu tenho 100K e tenho 10K. Se esse aqui é 10 vezes maior que esse aqui tem 508, aqui deveria ter 10 vezes mais, deveria ser 5.080. 10 vezes mais que 508. Para que não fazer tudo meio a meio? Porque assim daqui a pouco 508, mas 508 é 1000 ohms, né, com 12 volts, dá 12 miliamperes, diminui o consumo de corrente. Aumenta aqui, né, e aumenta aqui junto a mesma porção, a relação de resistências, o circuito continua funcionando exatamente como deveria. Perguntas, dúvidas? Essa estava na aula, Célio. Esse mesmo exercício, professor. Foi feito em aula, né? Foi feito em aula. Mas tranquilo, mas acontece. Acontece sim. Acontece. Importante é ter a recuperação, precisar fazer a recuperação, né? E a recuperação substitui a nota, né? A gente faz a recuperação lá no final do semestre. Substitui a nota da etapa, então, né? Não vão se desesperar. Certo, pessoal? Uma questão aqui uma dúvida aqui nessa aqui? Da minha parte, tudo certo, Moisés. Tá, João. Então, deixamos então como uma atividade assíncrona para a semana, né? Então, dei uma olhada ali, só reforçando ali o que eu falei no início da aula. Dei uma olhada aqui nessa videoaula gravada, sistema numérico hexadecimal e conversões, e tem um exercíciozinho para fazer, converter hexadecimal em binário e vice-versa. Tranquilo então, pessoal? Como é que tá tá jogando um jogo de futebol hoje? Flamengo e Grêmio, é isso? Isso, é. À espera de um milagre? Isso que eu sou gremista, viu? Eu sou gremista. À espera de um milagre. Também, mas não adianta. Tá certo. Então tá, pessoal. Boa noite aí. Bom final de jogo. Oi? Essa aí é para entregar, vale nota pro exercício? Entrega. Tudo tá sendo avaliado, né? Por favor. Eu até botei no Word ali. Daí tá no formato Word, aí pode escrever ali, ou resolver escrever no Word mesmo e mandar ali pelo Moodle também. Então, Tá bom então. por favor, entreguem. Então tá. Obrigadão aí, pessoal. Boa noite novamente. Tchau, tchau. Boa noite.